Olá pessoal, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos sobre filosofia. E claro, se você já está gostando desse tipo de tema, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam entender um pouco mais sobre os grandes debates filosóficos da história. Mas agora vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre a escolástica, que é lá na filosofia medieval. Bom, a escolástica, pessoal, ela foi um dos maiores movimentos filosóficos teológicos da Idade Média, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como a filosofia medieval, ela lidava com questões de fé e da razão. E também como que pensadores tentaram integrar a filosofia grega com o cristianismo. Bom, exatamente isso que a escolástica procurou fazer. E vamos ver como esse debate ele aconteceu. Primeiro, o que é escolástica? Ela não é uma filosofia no sentido clássico. Na verdade, a escolástica era um método de ensino e estudo das verdades cristãs, que se baseava no uso rigoroso da lógica aristotélica para que pudesse entender a fé. Assim, pessoal, a escolástica ela foi responsável por transformar a filosofia medieval em uma tentativa sistemática de justificar a fé religiosa. E um dos maiores desafios dessa filosofia era conciliar duas esferas que, à primeira vista, parecem irreconciliáveis, que são a razão humana e a fé divina. E como conciliar o pensamento racional com a revelação de Deus? A resposta estava na ideia de que ambos os caminhos, ou seja, a razão e a fé, podem coexistir sem se contradizer. E um dos grandes nomes desse movimento foi Tomás de Aquino. Ele acreditava que através da razão o ser humano poderia compreender muitas verdades espirituais, como a existência de Deus, a ordem do universo, que para ele a razão era uma ferramenta valiosa, mas não o suficiente, o bastante para entender os mistérios divinos, que só poderiam ser conhecidos pela fé. Nós tivemos outro nome muito importante que foi Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, que ao contrário de Aquino, se dedicava mais a provar a existência de Deus a partir de argumentos racionais. Ele criou o famoso argumento ontológico que tentava demonstrar que se Deus é um ser perfeito, ele deve necessariamente existir, já que existir é uma característica da perfeição. Mas a escolástica ela não foi isenta de críticas. Filósofos como Guilherme de Ockham questionaram o uso excessivo de argumentos complicados e pediram por uma abordagem mais simples. Ockham ele ficou famoso pela famosa navalha de Ockham, que é uma filosofia que defendia que qualquer explicação não devemos multiplicar os entes sem necessidade, ou seja, a explicação mais simples, de acordo com Ockham, era geralmente a melhor das explicações. Concluindo, então, nós podemos dizer que a escolástica foi muito mais do que um simples debate filosófico. Foi uma tentativa de integrar a razão humana, a fé cristã e um esforço para entender o divino por meio da razão, sem, contudo, negar os mistérios que a fé oferece. A escolástica pode até parecer coisa do passado, mas muita coisa que a gente pensa hoje, pessoal, sobre fé, sobre razão e até mesmo sobre a educação tem raízes nesse movimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as discussões sobre os grandes temas da filosofia. Deixe também seu comentário contando o que mais você gostaria de saber sobre filosofia medieval. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.